Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou, mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Online. Vamos seguir aprendendo a respeito da Palavra do Senhor, nos aprofundando nesse conhecimento e aplicando aquilo que nós temos aprendido. Que você tenha uma ótima aula e nós voltamos no final. Na década de 60 e 70 do século passado, houve uma grande corrida no mundo evangélico cristão em busca de entender a escatologia. O que é escatologia? A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Escatologia, escatós, fim, significa fim grego, e logia, estudo. Então, estudo do fim, estudo das últimas coisas. E aquele tempo, e aquela época, a igreja toda se voltou para a escatologia por alguns motivos. O primeiro motivo é porque nós tínhamos acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial e o mundo passava por grande transformação. O segundo motivo é porque acabou a Segunda Guerra Mundial e começou uma outra guerra diferente, a chamada Guerra Fria, em que dois blocos em que o mundo estava dividido, o bloco capitalista e o bloco comunista, competiam em todas as direções, em todas as áreas, econômica, principalmente bélica. E o terceiro motivo foi o grande avanço tecnológico, principalmente nessa questão militar. Em 69, os americanos conseguiram colocar um homem na Lua. Um pouquinho antes, os russos, representando o bloco comunista, fez o homem dar um giro ao redor da Terra. Então havia essa guerra pela tecnologia bélica. E, claro, se você coloca um homem na Lua, você pode colocar outra coisa. Enquanto o mundo comemorava a ciência, o mundo comemorava a conquista do homem na Lua, o mundo militar, o mundo político fervia com outras preocupações. Enquanto a ciência batia palma nos quartéis, os homens batiam suas botas de preocupação. Por quê? Porque se você coloca um homem na Lua, podia colocar uma bomba, um míssil. Se você traz um homem da Lua à Terra e coloca para descer em determinado local, você podia também colocar um míssil. Então havia um clima de fim de mundo. A iminência de uma terceira guerra mundial, que seria chamada de guerra nuclear, né? Que dessa aí o mundo não escaparia. Se na Segunda Guerra Mundial morreu quase 40 milhões de pessoas, na Segunda Guerra Mundial, uma terceira, a humanidade pereceria. Então havia todo um clima de estudo do fim do mundo. O que estava acontecendo? As pessoas se preocupavam com a marca da besta, as pessoas se preocupavam com o anticristo, se o anticristo já tinha vindo. Enfim, foi um clima muito pesado. Isso durou até o início dos anos 80. Eu alcancei essa época ainda, de muito estudo de escatologia, muitos pregadores escatológicos pregando. E o que mais se via nas igrejas era a pregação escatológica. Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e por aí vai. Hoje nós estamos voltando de novo os olhos para a escatologia. Está começando de novo uma onda escatológica, pregações de fim de mundo. Nós vimos nessa pandemia a quantidade de questões, de debates, de dúvidas acerca se o fim do mundo estava chegando. E nós estamos de novo voltando para essa onda escatológica. Eu tenho dito, pregado e ensinado que parece que Satanás deu uma ordem a todos os seus demônios de acelerar o processo para a vinda do anticristo. Porque nós estamos de novo no momento de grande dificuldade no mundo e a igreja passa por essa dificuldade, porque a igreja está no mundo. Então nós estamos voltando de novo a perguntar o que está acontecendo. Está havendo uma aceleração. Como eu repito, parece que Satanás deu uma ordem para acelerar o processo de desintegração de tudo que é bom no mundo. Então está havendo assim uma ferocidade de ataque satânico em todas as áreas. É contra a família, nem se fala, né? Contra a família, contra a pureza sexual, na educação, na política, nem isso aí é que ninguém se fala mesmo, né? Que a gente vê os ataques, na justiça, no judiciário. Parece que as portas do inferno se abriram com toda a violência, despejaram todo o lixo, toda a maldade para destruir os princípios judaico-cristãos. Tudo que se levanta em nome de Jesus,
tudo que é princípio judaico-cristão está sendo abalado no mundo cristão, não é no mundo pagão, no mundo cristão, no mundo ocidental. O cristianismo está, eu não queria dizer essa palavra, mas a palavra é essa, ele está se esfarelando no mundo todo. A Europa praticamente esqueceu de Deus e de Jesus, a Europa. A América do Norte caminha a passos largos para o pós-cristianismo, né? E agora a América do Sul, a América Latina, que era ainda bem cristã, também está caminhando a passos largos para esquecer de Jesus e da sua palavra. E a pergunta é, por que tudo isso está acontecendo? E mais importante, o que a igreja tem que fazer quando passar de novo por uma dificuldade que me parece universal? O que nós temos que entender nesse momento para mantermos firmes na nossa fé e no nosso compromisso com Jesus Cristo, no caminho de Jesus Cristo? Não se pode negar que a dificuldade nesse momento claramente está se aumentando. E o cristão que está dormindo, o cristão que está, descansando no sofá da salvação, que não está prestando atenção, que não está fazendo a leitura do que está acontecendo no mundo, é um irmão nércio, um irmão que devia se acordar. Porque a situação, eu repito, está se agravando com uma velocidade tamanha. E a única força contra essas narrativas que nós estamos ouvindo aí, contra essas ideias que nós estamos ouvindo em todas as áreas, na mídia, no show business, repito, na educação, na política, em todas as áreas. A única força, a única palavra contra esse sistema é a Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo. Então, no meio dessa dificuldade, só tem uma luz, só tem um farol para brilhar nessas trevas. A verdadeira Igreja de Cristo. E eu queria, então, tratar nessa noite de escola dominical o que a Igreja de Cristo tem que fazer, nós, como igreja, como cristãos, em tempos de dificuldades como essa que a igreja está passando. Abra sua Bíblia para Marcos, capítulo 6, dos versos 45 e 52, e aqui nós vamos tirar alguns princípios que a igreja precisa saber quando passarmos por grandes dificuldades. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram que tratassem um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Desculpe. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos rapidamente para o contexto. Jesus está num momento, vamos dizer assim, de grande fama no seu ministério, de grande popularidade. E essa popularidade aumentou mais ainda depois do milagre dos pães e dos peixes. Porque nesse milagre, Jesus não só ficou popular, como ganhou o coração, entre aspas, da multidão. As pessoas até queriam já entronizá-lo rei. O Messias que havia de vir. Eles reconheceram, não, esse é o rei que tinha que vir mesmo, esse é o Messias. Porque do jeito que Moisés alimentou o povo de Deus no Antigo Testamento no deserto, o Messias também alimentaria o povo de Deus como Moisés fez. E Cristo fez isso. Até então, ninguém tinha feito isso depois de Moisés, só Jesus Cristo. Então eles entenderam, sem nenhuma dúvida, de que Jesus de fato era o rei. Só que eles queriam que Jesus fosse o rei da perspectiva deles, e não da perspectiva de Deus. Mas o fato é que este milagre fez com que Jesus definitivamente se tornasse o popular, o mais popular profeta que tinha andado naquelas terras desde o Antigo Testamento. E nesse
relacionamento de Jesus com os seus apóstolos e no milagre dos pães, Jesus está ensinando algumas coisas importantes para eles. Coisas que eles tinham que saber no relacionamento deles para com Deus, para com Jesus Cristo. Tanto é que esse milagre acontece logo após dois fatos importantíssimos. Quando Jesus os envia pela primeira vez sozinhos para fazer a obra de Deus, que nós vimos isso no capítulo 6, do 7 ao 13, é a primeira vez que eles saem sozinhos para fazer o seu ministério, vamos dizer assim, é o seu primeiro trabalho prático. Eles estão terminando o curso de teologia deles, que fizeram com Jesus Cristo, e Jesus já está colocando eles agora no trabalho prático, né? naquela fase final da formatura, né? Na residência. Né? E é a primeira vez que eles vão sem Cristo. E eles tinham que aprender bem o seu relacionamento com Cristo para ensinar para os outros. Então esse é o primeiro fato, nesse contexto da aula de hoje. E o segundo, é claro, é a morte de João Batista. Porque eles são enviados logo após a morte de João Batista. Veja que esses dois episódios trazem consequências para o relacionamento deles com Cristo. Eles tinham que entender. João Batista não é um submessias e nem um vice-messias. João Batista é apenas aquele mensageiro que veio na frente, como o Elias, como no poder de Elias, para preparar a vinda de Cristo. Ele veio, fez o seu papel, preparou a vinda de Cristo, acordou a nação que estava adormecida, e foi para a glória, mas o seu papel ele cumpriu. E ainda mais ele deixou claro, eu não sou o Messias, esse é o Messias, Jesus é o Messias. Ele é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. João Batista falou isso. Então ele cumpriu o seu papel. Então, dentre esses dois episódios, e mais o terceiro, que é a multiplicação dos pães, que eu acabei de pregar, acontece o episódio de hoje, que eu acabei de ler para vocês, Marcos 6, do 45 ao 52. E nesse episódio nós encontramos a igreja de Cristo, aqueles que iriam dirigir a igreja, aqueles que iam ser o alicerce. Jesus é a pedra fundamental, mas ele é o alicerce da igreja, os apóstolos, aqueles que iriam conduzir a igreja no futuro, logo após a partida de Jesus. Nós encontramos eles em grande dificuldade. Como nós, hoje, como igreja, líderes, estamos passando por muitas dificuldades. E nessa parte aqui, nesse episódio em que os apóstolos, nesse contexto que eu acabei de mostrar, que eles saíram para pregar sozinhos, sem Cristo, que João Batista, que era um grande líder, morreu, e que houve esse milagre, né, da multiplicação dos pães, que as pessoas reconheceram que Jesus era o Cristo, é que logo na sequência, nós encontramos a igreja sozinha, num barco, representado pelos apóstolos, em grande dificuldade. E nesse contexto aqui é que nós podemos tirar as lições para nós hoje, nós como líderes, nós ovelhas de Cristo, líderes de Cristo, igreja de Cristo, também tirarmos esses princípios para esses dias difíceis que nós estamos passando e que vão piorar. O primeiro princípio diz o seguinte no versículo 45. Logo a seguir, logo depois daquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Veja que há dois grupos, a igreja de Cristo e as multidões. Naquelas multidões, podiam ter pessoas que pertenciam à igreja? Podiam. Mas a grande maioria não pertencia. Aquelas grandes multidões eram o mundo. A igreja aqui está representada pelos 12 apóstolos. E veja que é Jesus que os manda para o outro lado, para Betsaida, enquanto o próprio Cristo despede as multidões. Então ele separa a sua igreja da multidão. E ao separar a igreja, ele orienta para onde a igreja deve ir. Vão para Betsaida, casa do pão. Muito bem. Só que, ao obedecerem a Cristo, a seguirem a orientação de Cristo, a obedecerem o ensino e a direção de Jesus Cristo, diz que eles vão entrar numa grande dificuldade. Porque, diz o texto aqui, no versículo 45, que eles estavam em dificuldade em
completar ou ao seguir, fica melhor colocado, a ordem de Cristo. E qual é a grande missão para nós? Preste atenção, meu irmão. Você, Igreja de Cristo, pastores, líderes que porventura possam ouvir essa mensagem. Não é pelo fato de nós estarmos obedecendo a Jesus. Não é pelo fato de nós estarmos sendo orientados pela palavra de Jesus. Não é pelo fato de nós seguirmos a palavra de Jesus. Não é pelo fato de seguirmos a orientação de Jesus que nós estaremos isentos de dificuldade. Não. É mais fácil hoje você não ter problema por não obedecer à palavra de Cristo do que ter problema por obedecer às palavras do sistema mundano. Nós temos que nos preparar para isso aqui. Ao obedecermos à palavra de Cristo, ao nos negarmos a sucumbir, a nos curvarmos aos ensinos satânicos, a esse ataque feroz que Satanás está jogando no mundo contra a família, contra a igreja, contra tudo que se levanta em nome de Cristo, contra os princípios judaico-cristãos, nós temos que nos preparar que neste ataque que nós estamos sofrendo, aqueles que obedecerem à palavra de Deus serão os alvos preferidos. Ou provavelmente serão os únicos alvos que serão combatidos. Mas não se assombre. Está aqui na Bíblia. É justamente por obedecer à palavra de Cristo que nós iremos passar dificuldades contra o sistema mundano. Se nós realmente somos cristãos, se nós realmente cremos em Cristo, se nós cremos que Jesus é Deus, que Ele vai voltar, que Ele tem um reino, se nós cremos realmente que Ele morreu e ressuscitou, se realmente cremos nas suas promessas, que Ele nos dá a salvação e a vida eterna, esteja preparado para passar dificuldades. Ah, pastor, mas eu estou obedecendo a palavra de Jesus. Eles também estavam obedecendo a palavra de Jesus. Isso não os deixou isento de dificuldade, muito pelo contrário. Obedecendo a palavra de Jesus, eles tiveram dificuldade. Então esse é um ensino básico que Jesus já nos mostrou várias e várias vezes na sua palavra. Por que Jesus morreu numa cruz? Porque obedeceu a palavra de Deus. Se ele tivesse obedecido a palavra dos homens, o sistema dos homens, ele não teria morrido numa cruz. Ele não teria sido crucificado. Mas não haveria salvação nem vida eterna. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Por ele ter obedecido, por ele ter passado por aquela dificuldade, é que Deus lhe deu a vitória. Então a primeira palavra minha é: o fato de estar obedecendo a Jesus não significa não passar por dificuldade. Esqueça essa tolice de teologia da prosperidade. Esqueça. Isso é satânico. É outro ataque de Satanás contra a igreja. Só que dessa vez na religião. Segundo princípio. Versículo 46. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus era um homem de oração. Jesus não falhava em oração. E os seus discípulos aprenderam com ele a orar. Demoraram um pouco, mas aprenderam com ele a orar. Principalmente Pedro. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder, tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha acabado de ser exaltado o rei dos judeus. Ele buscava Deus para se orientar, para se fortalecer, para se renovar no Senhor, como eu preguei recentemente. Renovar. Buscar a orientação de Deus, a sabedoria do alto. Não o que os homens dizem, mas o que Deus diz. Está aqui o segundo princípio. Nesses tempos de dificuldade, vamos continuar obedecendo a palavra de Deus. Não significa que nós não vamos passar por dificuldade. Vamos. A semana passada, um pastor foi, não sei se foi preso ou se foi processado, por usar um termo extremamente comum, que está inclusive na língua portuguesa, que está inclusive no dicionário, que todo dia se fala em jornais e revistas. Ele falou um termo chamado, ele usou o termo homossexualismo para tratar do assunto que ele estava pregando, e por isso foi chamado a atenção, foi acusado de homofobia, por um termo que todo mundo usa, universal, que está no dicionário. Ou seja, nós estamos agora passando dificuldade e vamos correr sério risco de passar dificuldade até pelas nossas palavras.
É um ataque generalizado. É para silenciar a igreja. É para calar os pastores. É para calar os líderes. É para não se ouvir nenhuma voz cristã em lugar nenhum desse mundo. Dificuldades que poderão piorar. Se Deus não tiver misericórdia de nós e reverter a situação, pode até piorar. O que nós temos que fazer? Nós temos que estar preparados, porque obedecer a Cristo não significa que vai passar por dificuldade. E segundo, nós temos que nos cobrir de oração. Orar por esse país, orar por esses líderes, orar pelo judiciário, orar pelo legislativo, orar pelo executivo, orar pelo presidente, orar pela educação, orar para que Deus derrube esse sistema satânico por terra. Que Deus traga à baila os acordos escusos feitos em gabinetes poderosos. Que Deus destrua essa mentalidade satânica que está tomando conta do mundo. Que Deus derrube por terra. Como é que vamos fazer isso? Com oração. Porque essa luta não é uma luta de carne e sangue. É uma luta espiritual. É nas regiões celestiais. É uma luta do Espírito. Do Espírito de Deus contra o Espírito do mundo. E oração resolve. Se todos os crentes colocarem o joelho no chão e clamar a Deus, Senhor, salva essa nação, sara essa nação, restaura essa nação, restaura a tua igreja, restaura o teu povo, derruba por terra toda armadilha, derruba por terra toda mentira. Nos ajuda a enxergar a bandeira da verdade que está na tua palavra. A oração faz com que essas entidades espirituais, esses acordos escusos feitos nas trevas, nas profundezas do inferno, caiam por terra. Está aqui a igreja em dificuldade. E Jesus está orando. E veja o contraste. Jesus no monte, os apóstolos no mar. O monte é símbolo de coisa forte, coisa segura, no alto, para cima. O mar é símbolo de agitação, de instabilidade, de algo que não é seguro. Mas veja que os apóstolos não estão orando. Eles estão em dificuldade e a dificuldade aumenta porque eles não oram. Enquanto que Jesus, mesmo no monte, mesmo na rocha, está orando. Os apóstolos perturbados, Jesus em paz. Os apóstolos aflitos, Jesus em paz. Os apóstolos com medo, Jesus tranquilo. Os apóstolos com medo de morrer, Jesus sem nenhuma preocupação, nem com a vida, nem com a morte, conectado com Deus. Diz o versículo 57 que ao cair da tarde estava um barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Veja que tem a igreja no barco, Jesus na montanha, e ele sem orar. E diz o texto no versículo 48, que a dificuldade só aumentava. Olha só, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles. Eles passaram de 5h30, vou colocar 5 horas mais ou menos, 5 horas, até 5 horas da manhã do outro dia, 12 horas, lutando contra o mar, lutando contra o vento, e não oravam, não clamavam a Jesus. Como é que ia ter vitórias? Quando o vento contrário bateu neles, eles não tinham força. E aqui está uma outra lição extremamente importante. A vitória não vai vir pela força do nosso braço. A vitória não vai vir pela nossa inteligência. Esses homens aqui eram pescadores, moravam naquela região, nasceram e criaram naquela região, a maioria deles. Acostumados com aquele mar da Galileia, acostumados com aquelas tempestades repentinas que até hoje dá lá, acostumados com aqueles ventos que de repente via e como é tipo o mar da Galileia fica numa depressão cercada de montanhas, quando o vento vem, o vento fica circulando no meio daquelas montanhas e dá essas marés. E é algo muito comum, eles estavam acostumados com aquilo. Mas teve, nesse dia aqui, um vento tão forte, um vento tão contrário, que eles não tinham condições de sobreviver, de vencer aquele vento. Então, aqui, essa lição é importantíssima. Nós vamos vencer as dificuldades, não é pela força do nosso braço, é pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos que continuar confiando que aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos que continuar confiando que a igreja, no final das contas, vai ser vitoriosa. Não vai ser o sistema do mundo, não vão ser as nações, não vão ser os governos humanos, não vão ser os tribunais humanos, não vai ser a ONU. Não, a única instituição que vai permanecer é a gloriosa Igreja de Cristo.
mesmo passando por essas tribulações e dificuldades. Mas, veja que o versículo 46 começa dizendo, vendo-os em dificuldade. Jesus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Jesus não está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Jesus não está alheio ao que está acontecendo na igreja de Cristo. Não, ele está vendo. Eu não sei se você sabe, mas agora há um grupo de pessoas pagas, não sei por quem, que passam o dia na internet, nos perfis, nas redes sociais, procurando, assistindo mensagem e pregação de pastores para acusarem e processarem pastores, padres ou qualquer pessoa que pregue contra o sistema que está aí tentando dominar o mundo. Sabia disso? Então eles ficam assistindo pregações, ficam assistindo sermões da igreja dos sacerdotes católicos, de qualquer religião, não só na religião, na política, em qualquer área, palestras educacionais. Se tem alguém que fala alguma coisa contra o sistema, e essas pessoas que passam o dia assistindo esse negócio souber de uma dessas pregações, eles já usam isso para acusar o pastor, o padre, o professor, quem quer que seja. Mas Jesus está vendo. E é isso que eu tenho que entender e que você tem que entender. Que nós devemos continuar pregando a palavra de Jesus sem medo. Devemos continuar pregando a palavra de Deus exatamente como está na Bíblia. Se tiver dificuldade, calma, Jesus está vendo. Enquanto ainda formos, entre aspas, uma democracia, enquanto, entre aspas, houver liberdade de expressão, enquanto, entre aspas, houver liberdade de pensamento, nós temos que continuar pregando. Se chegar um dia que não tiver mais, for uma ditadura, aí vai ser cada um que vai decidir se vai pregar ou se não vai pregar. Se vai arriscar a sua vida, claramente, né? Porque vai ser uma coisa clara, agora está um pouco velada ainda, mas daqui a pouco vai ser claramente. Se falar, vai para a cadeia, aí você vai ter que escolher, olha, eu calo, eu prego, eu vou pregar. Não, eu vou me calar, enfim, é a decisão de cada um. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Jesus está vendo, e para mim isso é confortante. Está aqui a igreja de dificuldade. Eles erraram porque deixaram de orar na dificuldade. Mas mesmo sem orar, veja bem, mesmo eles errando, sem orar, Jesus estava vendo a dificuldade deles. Assim como Jesus está vendo a nossa dificuldade e dos bons homens e das boas mulheres de Deus que continuam levantando a bandeira do cristianismo. Jesus está vendo. Quem está em perigo não somos nós. Quem está em perigo são aqueles que estão contra Cristo. Porque Jesus está vendo. Porque Deus está vendo. Diz o texto que eles remavam e não saía do lugar. Até piorava, porque o vento era contrário. Mas por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele andando sobre o mar e queria tomar a dianteira. Duas coisas importantes aqui. Veja que aquilo que era um grande problema para os apóstolos, aquilo que era um grande problema para a igreja, representada por eles, aquilo que era uma grande dificuldade, porque o vento era contrário, para Jesus Cristo não é nada. Ele vem pisando por cima do problema, ele pisa em cima da dificuldade do problema, ele vem caminhando sobre as águas, mostrando que não há problema aqui que Deus não possa resolver, mostrando que a dificuldade da igreja não é nada para o Senhor da igreja, ele passa por cima. Não se assombre com a dificuldade que nós estamos passando nesse momento no Brasil e no mundo. Não se assombre. Não se assombre com a dificuldade que nós ainda iremos passar nesses próximos anos, até nesses próximos dias, não sei. Que a igreja está enfrentando. Não se assombre. O meu Senhor e o seu Senhor é maior do que qualquer uma dessas dificuldades. Ele passa por cima. Isso é um alento para o meu coração. E veja que ele não apenas vem caminhando sobre as águas, como ele quer tomar a dianteira. Talvez seja isso que esteja faltando. Que a igreja de Cristo diminua para que o Cristo cresça. Que os líderes e os pastores sejam que nem João Batista, diminuam, não sejam nem aptos a desatar a sandália de Cristo, e que Cristo cresça. Porque ele quer tomar a dianteira.
Nós não podemos tomar a dianteira dessa luta pela nossa inteligência, pela nossa força, nem por nossa vontade. Quem tem que tomar a dianteira é Cristo. Deixa Cristo ir na frente. Nós vamos fazer exatamente o que Ele nos ensinou e a tarefa que Ele nos deu. Vamos cumprir Sua palavra, Sua vontade. Mas com Ele na frente. Deixa Jesus tomar a dianteira. E nessa passagem interessante que está acontecendo com os apóstolos, a igreja, nesse momento aqui, a mesma coisa está acontecendo com a igreja hoje. Veja, no versículo 49, que vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. A igreja está com uma pregação tão humana, a igreja está com uma pregação tão, de autoajuda. É uma pregação tão antropocêntrica, sociológica, psicologizada. A igreja está com uma mensagem tão coach, está na moda, né? Tão coach. Que a igreja tem hora que não está mais enxergando Jesus, nem entendendo Jesus, nem compreendendo Jesus, nem conhecendo Jesus. Como aqui. Eles não compreenderam, não enxergaram, nem não entenderam nada, achavam que era um fantasma. Veja como a igreja está... E hoje está do mesmo jeito. Eu dei alguns exemplos recentemente aí, de várias filosofias que estão invadindo a igreja de Cristo. Nós temos a teologia LGBT tomando conta da igreja. Nós temos a igreja hoje toda inclusa, que no final de contas não inclui ninguém. É toda inclusa, menos Cristo e menos a palavra de Deus. Inclui tudo, menos Deus. Nós temos hoje igreja marxista, nós temos hoje igreja capitalista, nós temos hoje igreja positivista, nós temos hoje igrejas que eles chamam de... Eu vou chamar de neuropsicológica, mas o nome não é bem isso aqui. Mas é uma igreja que prega a mensagem muito mais científicas humanas do que espirituais divinas. Então está tudo dentro da igreja. Eu não sou muito assíduo em redes sociais, mas as pessoas me contam, me mandam coisas e eu fico admirado com a quantidade de pastor que estão virando os olhos para a palavra de Deus e assimilando estas filosofias, essas doutrinas. Eles não enxergam mais Cristo como Cristo é. Cristo virou um fantasma para eles, como virou aqui para os apóstolos. Eles não conseguem mais enxergar Jesus. Eu, pastor Helder Carantino, se fosse algum desses pastores com essas mensagens que eles estão pregando, eu lhe digo com toda sinceridade, eu me tornaria ateu. É mais digno. Era mais digno. Dizer, olha, eu não creio em Jesus, para mim ele é um fantasma. Eu vou crer nessa mensagem aqui, não creio na sua palavra. Eu me tornaria um ateu. Eu seria mais honesto com Deus, seria mais honesto comigo mesmo, com a igreja, com minha família, com todo mundo. Olha, eu não creio. Pronto. Mas não continuar com o nome de cristão, continuar com o nome de sacerdote ou pastor cristão, continuar pregando com a Bíblia debaixo do braço, e a doutrina e a palavra é tão errada, tão contrária a Cristo, que sequer enxerga mais Cristo. Sequer enxerga mais Cristo. Eu ouvi de alguns, eu não quero citar nomes, mas eu ouvi de um amigo meu recentemente, fora do Brasil, um missionário, um amigo meu fora do Brasil, ele dizendo que na igreja dele, no país onde ele está morando, as pregações são sobre você perder peso, pregação na igreja, perder peso. Quando pregam sobre amor, eles pregam toda forma de amor, não importa que tipo de amor seja, pode ser pessoas do mesmo sexo, pode ser... Eles chamam de poliamor, né? 3 pessoas, 4 pessoas vivendo entre eles lá, no mesmo sexo ou misturado, não tem. O importante é o amor. Isso são pregações que estão sendo feitas dentro de templos que usam o nome de Igreja de Cristo. Essa mensagem está sendo pregada em templos que dizem ser templos da Igreja de Cristo. Então as pregações são essas. Regime de Daniel, preservar a natureza, são essas as mensagens que estão sendo pregadas. Não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre céu, não se prega sobre inferno,
não se prega sobre comunhão, reconciliação, não se prega mais sobre volta de Cristo, não se prega isso. Nessas igrejas, prega essa mensagem aguada, sociológica, psicológica e por aí vai, antropológica. Cristo se tornou um fantasma. Se ele for na igreja, eles não conhecem. Se Jesus descer exclusivamente nessas igrejas com esses pregadores, eles não vão conhecer Jesus, talvez nem vão cumprimentar. Vão achar que é um visitante qualquer, senta aí, bom dia, boa tarde, boa noite e vai embora. Jesus virou um fantasma para eles, como os apóstolos aqui não enxergaram também. Para terminar, versículo 50 diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo eles falou dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Para a igreja verdadeira, para o crente que verdadeiramente é crente, que tem o Espírito Santo, a mensagem de Cristo é: olha, tenham bom ânimo, se animem. Não se abatam com as dificuldades, nem com o sistema que nós estamos vivendo no mundo, nem com esse ataque generalizado de Satanás, do inferno contra a igreja de Cristo. Não temam, tenham bom ânimo, se animem. Tenha bom ânimo, sou eu. Jesus está vendo e mais ainda, não só está vendo, como está dizendo para nós: olha, sou eu, Cristo, não temas, tenham bom, se animem, eu estou no controle. Está tanto no controle que no versículo 51 ele sobe para dentro do barco. E na hora que ele sobe no barco para estar com eles, olha o versículo, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, acabou a tempestade. Quando Jesus entra no barco da igreja, a dificuldade, o problema, a tempestade cessa. Vem a bonança. Meu querido, a igreja é um barco que passa por dificuldade, mas é um barco que não afunda. A verdadeira igreja de Cristo é um barco que passa por tempestades, mas é um barco que não afunda, porque ele está nesse barco. E o barco que Cristo está não afunda. Não tem tempestade que derrube. Não tem tempestade que afunde. Não tem problema que derrube. É a única instituição que vai sobreviver, que vai ficar de pé. A Santa Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Barco que usa o nome de Cristo, mas que Cristo está dentro, vai afundar. Não tenha dúvida. Mas a verdadeira igreja, a igreja gloriosa, aquela que é formada de todos os salvos, de todos os santos, desde o sangue de Abel até o último crente que se converter, essa igreja universal, de todas as tribos, povos, línguas e nações, esta igreja, este barco, não afunda. Esta instituição, esta é a única instituição que vai permanecer de pé. E vai permanecer de pé porque o Senhor do universo está com ela, está nela. Essa igreja pertence a Ele, é a sua noiva, é a sua esposa, que Ele cuida, protege, preserva e sustenta. Esse barco não vai afundar, essa instituição vai permanecer. Nós estamos passando um tempo de dificuldade e vai talvez aumentar ainda mais ainda. Temos que orar muito. Não fique impressionado ou não fique aterrorizado com as dificuldades que estamos passando e que vamos passar. Não fique. Mesmo obedecendo a Cristo, nós estamos vendo a igreja passar por lutas. Não deixe de orar. A oração é o que vai nos dar a vitória. Jesus está vendo. Jesus não está alheio ao que está acontecendo. Vendo, ele está vendo. O problema que é grande para mim, para você, para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, não é nada para ele. Ele passa por cima, ele vem caminhando por cima. Ele está dizendo para nós: tenham bom ânimo, não temas. Sou eu estou com vocês. Ele está no barco que é a igreja, ele entrou nesse barco. Desse barco ele não sai. A igreja lhe pertence à sua noiva. E no final das contas, se erguerá vitoriosa e triunfante. Esses dias difíceis, nós temos que cada vez mais nos apegar a Jesus e a sua santa e bendita
palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, mais uma oportunidade de continuar aprendendo a respeito da sua santa palavra. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela vida do pastor Helder, que tem semana após semana dedicado o seu tempo para nos ensinar, e que eu e você possamos colocar em prática o que nós temos aprendido aqui. E eu quero também te convidar, ainda nessa semana, nesse próximo final de semana, estar junto conosco nas nossas celebrações de domingo, às 10 e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.